Eu não sei exatamente quando isso começou. Talvez tenha sido naquela manhã em que acordei e não reconheci meu próprio reflexo. Não fisicamente, mas algo nos meus olhos estava diferente, distante. Como se eu estivesse olhando para alguém que conhecia há muito tempo, mas esqueci quem era. Eu passei anos construindo uma vida boa. Até respondia as mensagens com rapidez, sorria nos momentos certos, concordava quando esperavam que eu concordasse. Eu tinha respostas prontas, opiniões adequadas, uma versão de mim que funcionava bem em qualquer ambiente. Mas essa versão, ela me cansava, e o pior é que eu nem percebia isso conscientemente. Era como vestir uma roupa apertada todos os dias e só notar a dor quando alguém pergunta: "Você está bem?" E você percebe que não está há muito tempo. Comecei a notar pequenas coisas, como eu mudava meu tom de voz dependendo de com quem estava falando, como eu ria de piadas que não achava engraçadas, como eu guardava opiniões dentro de mim, com medo de que fossem inadequadas, com medo de que fossem eu. Quando foi que eu me abandonei? Essa pergunta começou a aparecer de madrugada, no trânsito, no meio de conversas que não me tocavam. Ela vinha como um sussurro e eu tentava ignorar, porque escutá-la significaria admitir algo que eu ainda não sabia como enfrentar. Eu estava vivendo uma vida emprestada. Não era que eu estivesse mentindo, não conscientemente, mas eu tinha aprendido tão bem a ser o que os outros precisavam que esqueci o que eu precisava. Esqueci o que eu sentia. Esqueci até como era minha própria voz quando ninguém estava ouvindo. Lembro de um dia específico. Estava em uma reunião. Alguém me perguntou minha opinião sobre algo importante. E eu congelei. Não porque não soubesse a resposta, mas porque não sabia qual versão de mim deveria responder. Qual seria mais aceita, mais segura, menos arriscada. E naquele silêncio de 3 segundos, percebi algo aterrorizante. Eu não sabia mais quem eu era. Tinha me tornado uma coleção de expectativas, um mosaico de performances. Cada pedaço de mim pertencia a alguém diferente. E o que sobrava para mim? Só o cansaço de sustentar tudo isso. Comecei a notar a minha respiração, como ela ficava superficial quando eu estava com certas pessoas, como meu peito apertava quando eu precisava estar bem, como eu segurava o ar, como se segurar minha verdade fosse um ato de sobrevivência, e talvez fosse porque em algum momento da vida aprendi que ser eu mesmo era perigoso, que meus sentimentos eram inconvenientes, que minhas necessidades eram exigências demais. Então, eu aprendi a me moldar, a me ajustar, a desaparecer um pouco a cada dia. Mas agora, essa versão ajustada de mim estava se despedaçando. E eu tinha medo, muito medo. Porque se eu tirasse todas essas máscaras, o que sobraria? Haveria algo embaixo? Ou eu tinha me apagado completamente? A pergunta ecoava. Em que momento eu me abandonei? E ela não vinha com raiva, vinha com uma tristeza profunda, uma saudade de alguém que eu nunca tive coragem de ser. Tem uma guerra acontecendo dentro de mim, e ela não é barulhenta, não é dramática. É silenciosa, é um desgaste lento, constante, invisível, como uma pedra sendo erodida pela água, até que um dia você olha e não há mais pedra. De um lado está quem eu aprendi a ser, a pessoa confiável, a que não cria problemas, a que sorri e diz: está tudo bem, mesmo quando está desmoronando por dentro. Essa versão de mim foi construída com cuidado, com anos de observação, de ajustes, de leituras silenciosas do que cada pessoa queria de mim. E ela funciona. Ela é querida, é aceita, é segura,
Mas do outro lado, tá algo que eu mal consigo nomear. É uma voz baixa, tão baixa que passei anos sem escutá-la. Ela não grita, não exige, apenas sussurra. Isso não é verdade. Você não sente assim. Você está cansado. E eu sempre a ignorei. Porque essa voz, ela era perigosa. Ela questionava tudo. Ela queria que eu fosse honesto, que eu dissesse não quando tudo em mim gritava. Sim, claro, sem problema. Ela queria que eu sentisse raiva, tristeza, decepção, coisas que eu não podia me dar ao luxo de sentir, porque se eu sentia, eu era ingrato. Se eu sentia, eu era difícil. Se eu sentia, eu seria rejeitado. Então, eu aprendi a me julgar antes que os outros me julgassem. Desenvolveu-se em mim uma voz interna tão crítica, tão severa, que nem precisava mais de ninguém para me diminuir. Eu fazia isso sozinho, com uma precisão cruel. Você está sendo dramático. Isso não é importante. Você está exagerando. Por que você não consegue simplesmente superar isso? E eu acreditava. Porque essa voz soava como proteção, como se me criticar primeiro fosse me blindar da crítica dos outros. Mas não era proteção, era autodestruição gentil. E o pior é que isso se tornou automático. Eu nem percebia mais. Qualquer sentimento que surgia era imediatamente questionado, analisado, julgado. Tenho o direito de sentir isso? Isso é válido. Estou sendo justo? Como se sentir precisasse de permissão. E nesse processo, eu me perdi completamente. Porque não era só sobre agradar os outros. Era sobre me tornar tão controlado, tão adequado, tão correto, que eu deixasse de ser um problema, inclusive para mim mesmo. Mas o corpo não mente. Comecei a perceber a exaustão que nenhuma noite de sono resolvia. A tensão nos ombros que nunca ia embora. As dores de cabeça constantes. As noites em que eu simplesmente chorava, sem saber exatamente por quê. O corpo estava gritando o que a mente se recusava a ouvir. Isso está me matando. E havia momentos, pequenos momentos, em que a guerra parava. Geralmente de madrugada, quando todo mundo dormia e eu finalmente podia tirar a armadura. E nesses momentos, eu senti algo estranho, algo que eu não sabia mais como nomear. Saudade. Saudade de mim. De uma versão de mim que talvez nunca tenha existido completamente, mas que eu sentia como uma lembrança antiga. Alguém mais leve, mais verdadeiro. Alguém que não precisava se justificar por existir. E então vinha o medo. Medo de que, se eu parasse de fingir, as pessoas não gostassem mais de mim. Medo de que minha verdade fosse demais ou de menos. Medo de descobrir que, sem as máscaras, eu não era nada. Mas algo começou a mudar. Não foi um momento de revelação, não foi um clique. Foi mais como um cansaço tão profundo que até a armadura ficou pesada demais para carregar. E nesse cansaço, uma percepção silenciosa. Algo em mim ainda quer viver, não sobreviver. Viver, e pela primeira vez em muito tempo. Eu não julguei esse desejo. Só senti ele como um fio de luz, fraco, mas presente. Eu não sei se foi uma decisão consciente, ou se foi apenas o momento em que não tive mais forças para lutar contra mim mesmo. Mas algo mudou quando eu parei de tentar consertar o que estava sentindo. Quando parei de perguntar por que estou assim e comecei a perguntar o que estou sentindo. Parece simples, mas para mim foi revolucionário, porque pela primeira vez eu não estava tentando resolver. Não estava tentando justificar, não estava tentando me convencer de que o que eu sentia não era válido. Eu só estava sentindo.
Lembro da primeira vez que fiz isso de verdade. Estava sozinho em casa, cansado demais até para distrair a mente. E veio aquela onda de tristeza densa, pesada. O tipo de tristeza que eu normalmente empurraria para baixo do tapete. Mas dessa vez eu não empurrei. Deixei ela vir. E sabe o que aconteceu? Ela não me destruiu. Ela não me engoliu para sempre. Ela veio, foi sentida e depois passou como uma onda. E eu ainda estava lá, inteiro, presente. Comecei a perceber algo. Meus sentimentos não eram meus inimigos. Eles eram mensageiros. Eles estavam tentando me dizer algo. E quanto mais eu os ignorava, mais alto eles gritavam. Então, eu aprendi a escutar. Não com julgamento, não com pressa, apenas escutar. Estou com raiva. Tudo bem. Por quê? Porque aceitei algo que não queria aceitar. Ok. E o que você precisa agora? Permissão para dizer não. E foi assim. Pequenas conversas internas, sem crítica, sem correção. Apenas acolhimento. Comecei a tratar meus sentimentos como trataria um amigo. Se um amigo viesse até mim, triste, eu não diria: você está exagerando. Eu não diria: supera isso. Eu diria: eu vejo você. Eu escuto você. O que você precisa? E foi isso que comecei a fazer comigo. E sabe o que foi mais surpreendente? Quando eu parei de julgar meus sentimentos, eles pararam de me controlar. Porque o que me aprisionava não era a tristeza. Era a luta contra a tristeza. Não era a raiva. Era a vergonha de sentir raiva. Não era o medo. Era o medo do medo. Quando eu permiti que eles existissem, eles perderam o poder destrutivo. Comecei a notar outras coisas também, como meu corpo relaxava quando eu era honesto, mesmo que apenas comigo mesmo, como minha respiração ficava mais profunda quando eu parava de fingir, como havia uma paz estranha em simplesmente ser sem precisar ser perfeito. Autenticidade. Essa palavra sempre me pareceu assustadora, como se ser autêntico fosse um ato de rebeldia, um risco. Mas agora eu entendia diferente. Ser autêntico não era ser perfeito, era ser verdadeiro. E verdade não significa estar sempre certo, ou sempre forte, ou sempre bem. Verdade significa: é isso que estou sentindo agora, e está tudo bem sentir isso. Comecei a fazer pequenos testes, em conversas, em situações do dia a dia. Testava minha honestidade, não de forma agressiva, mas genuína. Na verdade, eu estou cansado hoje. Eu preciso de um tempo sozinho. Não me sinto confortável com isso. E algo incrível aconteceu. O mundo não desabou. As pessoas não me abandonaram. Algumas até me entenderam melhor. E as que não entenderam, talvez nunca fossem me entender de verdade. E estava tudo bem, porque eu estava começando a entender algo fundamental. Eu não posso controlar como os outros me veem, mas posso controlar se estou sendo verdadeiro comigo mesmo. E essa escolha, ela me devolveu algo que eu tinha perdido há muito tempo. Minha própria companhia, porque quando você se trata com aceitação, quando você se escuta sem julgamento, quando você permite que seus sentimentos existam sem precisar consertá-los, você para de ser um estranho para si mesmo. E de repente, estar sozinho não é mais solidão, é encontro. E pela primeira vez em anos, eu senti algo que nem sabia que estava procurando. Alívio. Um alívio profundo, como tirar um peso que eu carregava há tanto tempo que achava que era parte de mim. E então, uma clareza. Eu posso voltar para mim. Sempre pude. Só precisava parar de me abandonar. Eu não vou dizer que tudo mudou da noite para o dia, porque seria mentira. E eu cansei de mentir, até para mim mesmo. Mas algo fundamental se deslocou. Como se, depois de anos andando em uma direção, eu finalmente
tivesse permissão para mudar de rota. Ser quem eu sou ainda assusta. Não vou romantizar. Tem dias em que a voz antiga volta. Você está sendo demais. Você está sendo difícil. Ninguém vai entender você. Mas agora eu reconheço essa voz. Sei de onde ela vem. E sei que ela não é a verdade. É apenas o medo. E o medo tem direito de existir, mas não tem que dirigir minha vida. Aprendi que congruência não é uma conquista, é uma prática diária, silenciosa. É escolha constante de alinhar o que eu sinto com o que eu digo, com o que eu faço, com quem eu sou. E isso significa decepcionar pessoas, às vezes, pessoas que se acostumaram com a minha versão ajustada, que esperavam que eu sempre dissesse sim, que sempre estivesse disponível, que sempre fosse compreensivo, mesmo quando me machucavam. E no começo, isso doeu, porque eu ainda carregava a crença de que ser bom significava não ter limites, significava me sacrificar, significava apagar meus desejos para caber nos desejos dos outros. Mas aprende algo libertador. Eu posso amar as pessoas sem me perder nelas. Posso ser gentil sem ser submisso. Posso ser compreensivo sem ser invisível. E as pessoas que realmente me veem, elas entendem, elas até preferem, porque a versão verdadeira de mim é muito mais interessante que a versão agradável. Minha vida ficou mais simples. Não porque tudo se resolveu, mas porque parei de carregar o peso da performance. Parei de tentar controlar como os outros me percebem. Parei de construir versões de mim para cada contexto. Agora, eu só sou eu, e eu é suficiente. Às vezes incompleto, às vezes confuso, às vezes cansado, mas verdadeiro. E há uma paz profunda nisso, uma paz que não depende de tudo estar bem, mas de estar sendo honesto com o que está acontecendo. Aprendi também sobre responsabilidade emocional, que eu não sou responsável por fazer todos felizes, mas sou responsável por mim, pelos meus sentimentos, pelas minhas escolhas, pelas minhas palavras. E isso não é um fardo, é liberdade. Porque quando aceito essa responsabilidade, eu paro de ser vítima da minha própria vida. Paro de esperar que alguém me salve, ou me complete, ou me dê permissão para existir. Eu me dou essa permissão, todos os dias, em pequenos atos, em pequenas escolhas. Hoje, eu vou respeitar meu cansaço. Hoje, eu vou dizer o que penso. Hoje, eu vou confiar no que sinto. E tem algo curioso que percebi. Quanto mais eu me aceito, mais eu consigo aceitar os outros. Porque a crítica que eu tinha comigo era a mesma que eu projetava no mundo. Quando parei de me julgar tão duramente, parei de julgar os outros com tanta severidade. E os relacionamentos mudaram. Alguns se aprofundaram, porque agora há verdade. Outros se afastaram, porque eram sustentados pela minha performance, não pela minha essência. E está tudo bem, porque eu escolho qualidade, não quantidade. Escolho profundidade, não aprovação. Escolho verdade, não conforto. E no meio disso tudo, algo inesperado, eu comecei a gostar de mim. Não de forma narcisista, mas genuína, como você gosta de um amigo querido, com defeitos, com limitações, mas verdadeiro. E essa é a transformação que ninguém me disse que era possível, porque a vida inteira eu busquei ser amado, aceito, validado e esqueci que a pessoa de quem eu mais precisava de aceitação era eu. Então, se você está me ouvindo agora, se algo nessa história tocou você, talvez seja porque você também se abandonou em algum momento. Talvez você também carregue versões de si que não são suas. Talvez você também esteja cansado
de fingir. E eu quero dizer algo: você não precisa mudar quem você é. Você só precisa parar de se abandonar. Precisa voltar para você, escutar você, acolher você, com tudo o que há de confuso, de imperfeito, de humano. Porque a verdade é essa: você sempre foi suficiente. Apenas esqueceu. E agora é a hora de lembrar. Não para os outros, para você, porque essa vida é sua e ninguém pode vivê-la por você. Então, respire, sinta e permita-se ser quem você já é, sem culpa, sem medo. Apenas você. E isso, meu amigo, isso é liberdade. Se isso falou com você, comenta e segue o canal.